Boa noite a todos. É um prazer encerrar hoje com chave de ouro o último dia do nosso Infectotalks. Meu nome é Yara, para quem não me conhece ainda, eu sou a presidente da Liga de Infectologia e hoje eu tenho o prazer de convidar a doutora Maria Angélica para nos prestigiar com um assunto tão relevante que é a saúde mental. Alguns avisos no início, eu quero que vocês se atentem que o link de presença vai ser disponibilizado no chat. Nós tivemos alguns problemas com relação a isso, o pessoal tem dito que está prestando atenção bastante na palestra, o que é bom, mas esquece de olhar o chat. Então, por favor, se atentem, tá? O link vai estar disponível por 15 minutos após enviado no chat, ok? Mas fiquem tranquilos, vai dar tempo para todo mundo preencher. Então, sem mais delongas, eu vou convidar a nossa doutora Maria Angélica da Silva Vacarini. Ela é psiquiatra com residência na FEMIG, mestre em Psicologia Social pela PUC Minas, especialista em Educação Médica por CUBA, especialista em Medicina Social pela UFMG e possui MBA em Gestão de Serviços de Saúde. Muito prazer, seja bem-vinda, doutora Maria Angélica. Obrigada pelo aceite do convite. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. É sempre bom ter uma oportunidade de trocar conhecimentos, arejar o que a gente vem aprendendo. E hoje eu pretendo dividir com vocês o que eu ando estudando, lendo, o que tem sido publicado ou apresentado em lives sobre essas reflexões, tanto em saúde mental como sociológicas, com relação a esse momento que nós vivemos. Bom, a primeira questão que nós temos que refletir é termos consciência de que nós estamos num momento inédito para todas as últimas gerações. Nós estamos vivendo uma pandemia e o planeta viveu duas outras pandemias que nós conhecemos, a peste bubônica, que foi há 354 anos atrás, né? Tem até um livro, eu gosto muito de literatura, então tem um livro que descreve bem como foi essa experiência, um livro de literatura, mas que aborda bastante problema, que chama A Peste, e também há 102 anos atrás nós vivenciamos, nós como humanidade, né? Porque nenhum de nós estava lá presente. A humanidade vivenciou a gripe espanhola, que vocês já devem ter ouvido falar, de avós, bisavós, que sabem dessa história, tem alguma coisa para contar, porque no Brasil também chegou algum caso. Nós, porém, assim, numa realidade bastante diferente do que nós estamos vivendo atualmente, porque hoje nós vivemos uma pandemia num mundo globalizado. Então, é bastante diferente. Então, para a gente ter consciência de que nós estamos vivendo um momento que é bastante raro, original, sempre novo, sempre inovador, porque sempre nos traz algo desconhecido para a ciência e para a humanidade, como neste momento. Então, estamos neste momento histórico. Vamos, então, falar sobre esse momento histórico. Bom, a nós, diretamente, enquanto profissionais de saúde, nós temos uma grande novidade, que é a questão do Conselho Federal de Medicina ter liberado a telemedicina. Então, isso já faz um grande diferencial. É uma experiência nova, né? Alguma coisa já vinha sendo informalmente feita, como comunicados, através do WhatsApp, solicitações, dúvidas dos pacientes, mas dessa vez o Conselho autorizou, pelo menos durante a pandemia, autorizou oficialmente que a gente possa fazer a consulta online.
Eu, como psiquiatra, tenho trabalhado online desde março, então vou dividir com vocês algumas dessas experiências, o que a gente reflete quando está atendendo nessa modalidade. A psiquiatria tem essa... Oi. Só um minuto. Eu esqueci de falar que hoje a dinâmica é um pouco diferente, né? A gente espera que haja bastante interação, então todo mundo pode se sentir livre e para abrir a câmera, abrir o áudio. A doutora já havia me dito anteriormente, antes de começar, que vocês podem interromper no momento que vocês quiserem, seja pelo chat, que nós vamos transmitir a ela, tá bom? Pode continuar, Exato. perdão. Como hoje nós estamos numa proposta de refletirmos juntos o que está acontecendo, então eu acho importante, né, que a gente faça essa interação, que alguém também fale alguma coisa que esteja pensando, para a gente realmente fazer uma troca. Bom, então, quanto à telemedicina, a psiquiatria ela foi privilegiada, porque a psiquiatria pode fazer quase que 100% de uma consulta através dos olhos e do ouvido. Mesmo em consultório, a gente trabalha com observação de comportamento e com a escuta. E esses dois sentidos que nos ajudam a interpretar o paciente, eles são substituídos pelos dispositivos eletrônicos, né? Então, a câmera e o microfone substituem e trazem esse mundo externo até nós, e nós, então, podemos atender o nosso paciente. Quase que a gente não precisa fazer exame físico e também exames laboratoriais. Então, por isso, a maioria das consultas nós estamos conseguindo manter online. Mas essa questão da gente trabalhar online, ela traz também umas novidades, né? Então, assim, pela minha experiência e pelo que eu tenho trocado com outros colegas que também estão trabalhando nessa modalidade, primeira coisa, quase todo mundo concorda, é que é mais cansativo, é uma consulta mais cansativa. Eu, por exemplo, minha consulta é de meia hora no consultório, porém, online, eu agendo 1 hora, porque sempre é mais demorado, às vezes há alguma dificuldade do próprio paciente, ou dá um probleminha, interrompe, cai a internet, então a gente precisa de mais tempo, né? E é bem mais cansativo. Outra coisa inconveniente é que, às vezes, a gente deixa de perceber alguns detalhes. Por exemplo, eu trabalho muito com leitura corporal, e aí, quando a gente atende online, um pouco disso é perdido, como a chegada do paciente no seu consultório, a interação dele com a sua secretária na sala de espera, que você, de alguma forma, pode utilizar como observação de comportamento. Como ele fica na sala de espera, como ele relaciona com os outros pacientes, né? Ou com os seus familiares que acompanharam. Então, a gente perde toda essa observação comportamental. Além disso, o comportamento tem sido observado de comum acordo com vários profissionais, o quanto nós brasileiros estamos nos sentindo tão à vontade para nos apresentarmos ao outro através do mundo digital. Então, nossos pacientes, eles se apresentam, os homens, 80% sem camisa, de bermuda, sem camisa, as mulheres de camisola, com toalha na cabeça, que acabaram de sair do banho. São situações ou descabeladas, a maioria deitada nas suas camas, com o celular, né, nessa posição. Então, é uma coisa a se observar de comportamento. Quer dizer, por que a gente não se prepara, então, mais para se mostrar ao outro? Por que a gente não tem mais essa preocupação? Por que o outro entra na casa dos pacientes? Por que o profissional entra na casa dos pacientes e vai encontrá-lo na sua intimidade,
na sua privacidade dessa forma tão à vontade. Então, são coisas a serem observadas, fazem parte do comportamento social, da nossa cultura, né? Uma paciente deprimida que eu atendi, ela falou para mim, olha, acabei de escovar os dentes, eu só escovei os dentes para fazer essa consulta com a senhora. Então, são detalhes novos, são formas novas do paciente falar dos seus sintomas, né? Uma outra coisa também que a gente tem que observar nos atendimentos na telemedicina é a questão do sigilo que o paciente demanda, né? Vários pacientes fizeram contato e falaram, não vou aceitar a consulta, não tem privacidade na minha casa, não posso me fechar no lugar, as pessoas vão ficar lá fora escutando. Então, são coisas que a gente tem que ir alinhavando para a gente compreender o nosso paciente, também nessa nova modalidade. Já aconteceu também de pessoas ficarem escondidas, como se não estivessem participando da consulta. E, de repente, você vê uma mãozinha aparecendo, um pedaço de um braço ao lado. Então, sempre que isso acontece, eu convido essa pessoa para fazer parte da consulta, porque a gente não pode pactuar com essa camuflagem de um familiar. Então, eu sempre falo com o meu paciente, fulano, tem mais alguém aí com você? Quem é? Né? E ele fala, é minha mãe que está aqui, ela quis participar. Então, pode convidá-la, pode colocá-la na tela junto com você, para ela participar também. De repente, ela quer te ajudar. Então, para que as coisas fiquem transparentes, para que a gente não fique pactuando com determinados segredos que a família está te impondo, né? São detalhes que a gente tem que prestar atenção, tá? Há uma dificuldade do paciente em lidar com a câmera, e aí eu venho dizer algumas coisas que já nos aconteceram aqui nos atendimentos, né? Às vezes eu tenho que falar, cadê meu paciente? Porque algum familiar ele dominou a tela, ele é que fica na tela. Ele é que quer falar comigo, ele não mostra o paciente na tela. Então, eu convido para que o paciente apareça, ele que é a pessoa interessada, né? Outra coisa, o familiar, às vezes, domina também a voz, não deixa o paciente falar, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, nessa modalidade também, onde isso ficou até um pouco mais facilitado, porque se o familiar segura o celular e aponta para ele, ele já excluiu totalmente o paciente. Então, a gente tem que estar atento para isso, tá? Aconteceu um caso bastante original de um paciente que estava deitado, sem camisa, sendo atendido. De repente, eu escuto uma pessoa gritar o nome dele 2, 3 vezes, até que ele resolveu responder a esse familiar que estava gritando por ele. E ele se levanta, e eu vejo, ele vai até um outro cômodo da casa, onde está a esposa dele, recém-operada de uma cirurgia ortopédica, usando muletas, e ela pede que ele a leve ao banheiro, que ele a ajude a ir ao banheiro. E eu preciso avisar ao paciente que ele está com o celular na mão, com a câmera ligada, e que é para ele apoiar esse celular em algum lugar, de preferência virado para o teto, enquanto ele ajuda a esposa dele. Quer dizer, ele não atinou para isso, né? E se eu não abro o jogo, não detalho isso, eu iria participar dessa cena íntima aí da esposa dele. Então, são coisas que a gente tem que estar atento, que a gente tem que saber como agir para a gente continuar no mesmo objetivo da consulta, que é garantir o espaço do paciente, né? Que é garantir a voz dele, que é garantir o lugar dele enquanto um sujeito. Com relação também ao sigilo médico,
nós profissionais é que temos que tomar cuidado. A nossa consulta, nosso atendimento, a gente tem que ter garantia na nossa casa, com a nossa família, de que a gente também não vai ser interrompido, de que não vão entrar pessoas durante a consulta no cômodo que você estiver fechada, né? Então, você tem que se organizar para que o seu espaço privado da sua casa seja compartilhado, porém mantendo a privacidade que o paciente precisa. Doutora Angélica, Oi. nós temos uma pergunta no chat do Diego Seixas. Ele Pode fala falar. assim: em relação a essa questão de falta de preparo do paciente, ou até mesmo de pessoas intrusas na consulta que podem quebrar a relação médico-paciente durante o atendimento de telemedicina, existe alguma forma de adaptação ou mesmo regulação jurídica proposta pelos órgãos reguladores? Como CFM, CREMERGE, etc. Ótima pergunta. Que eu saiba, ainda não, porque nós temos participado de seminários, eventos médicos que vêm discutindo ainda isto. Os eventos ainda estão observando, apontando, registrando essas coisas. Ainda não há regulamentação. Na verdade, a gente vai, Diego, fazer uma invenção de uma atuação nesse momento. A nossa atuação vai respeitar a ética, que a gente já conhece, assim como a gente faz em consultório presencial. Por exemplo, em consultório presencial, também, às vezes, algum familiar abre a porta sem bater, entra já para participar da consulta. Então, a gente tem que ir aprendendo, inventando, criando, compartilhando com outros colegas, como que a gente atua nesse momento, como que a gente vai dizer para, né, aquela pessoa como ele está sendo invasivo, né, mas com jeito, com ética, né? O que você deseja? Às vezes eu falo assim, não, me assustei um pouco com a sua entrada. Ao invés de eu falar, você não bateu na porta, né? Pode sair, você precisaria bater na porta. Então, a gente vai aprendendo uma forma educada e ética de dizer a mesma coisa que a gente precisa, porém, de uma forma que o paciente vai aceitar e que o familiar vai aceitar. E, às vezes, a gente deixa entrar assim, porque é necessário, né, que às vezes a gente assista também como que aquela invasão está acontecendo na família para que a gente possa abordar. Quando o familiar é invasivo em excesso, eu deixo ele entrar, falo o que você quer, o que você está precisando e tal. Então, tá, muito obrigada pela sua contribuição, agora eu vou te pedir licença, você vai aguardar um pouquinho lá fora e tudo. Então, mais ou menos a mesma coisa a gente vai falar na câmera, né? Porém, na câmera, a gente está lidando com essa possibilidade dele ficar escondido, escutando, né? Então, a gente tem que estar atento a qualquer imagem, sombras que aparecem, tudo, para que a gente traga esse assunto para a transparência e a gente convoque essa pessoa a assumir a sua presença na consulta. E eu sempre pergunto, Diego, para o paciente, se ele concorda com a participação da pessoa, tá? Se é um adolescente que, às vezes, mesmo concordando, eu percebo que ele passou a mudar de comportamento, ficou mais constrangido e tudo, então eu dou um tempo para esse familiar ficar e depois eu falo, olha, você poderia agora nos deixar uns minutos sozinha para eu conversar com ela e tal? Então, sempre tem uma forma da gente garantir a privacidade do nosso paciente. Respondi? Acredito que sim. Ele ainda continua e manda outra pergunta. E em relação à gravação de consultas pelo paciente, proibida na consulta física, isso tem se mostrado problemático de alguma forma com a telemedicina? Existem relatos sobre isso? Não ouvi relatos nos eventos que eu participei ou na literatura que eu li, mas certamente nós vamos encontrar daqui a um tempo, com mais experiência, com mais compartilhamento, vamos encontrar isso. O profissional, ele perde mais o parâmetro
do controle disso, né? Numa consulta online, se o paciente quiser gravar e tudo, ou se o acompanhante dele quiser estar gravando, a gente tem muito menos condição de perceber ou de atuar. Em consultório, isso é oficialmente proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Mas, várias vezes, eu vejo os pacientes mexendo no celular ou seus acompanhantes. A minha forma de abordar, geralmente o acompanhante que faz mais isso, né? Então, eu pergunto, você está gravando? E sempre, gente, agir de forma transparente, né? Eu pergunto se ele está gravando e eles negam. Quando a pessoa é bastante educada ou tem um comportamento também ético, eles falam, ah, não, doutora, deixa eu desligar aqui para poder não atrapalhar e tal. Eles desligam o telefone. Esse Marcos lá do Agente Financeiro lá, doutora? Oi? Pode continuar, doutora. Bom, então, é desse jeito que eu abordo, né? Mas já aconteceu de paciente falar que não estava gravando e a gente perceber presencialmente que aquele telefone continuou em atuação, porque a pessoa vira para você, a pessoa, né? Mas ela nega, então eu não posso tomar o celular dela. O que eu faço? Eu falo, olha, conselho, vou te informar. Conselho Federal de Medicina proíbe gravação e tal, informa a pessoa, tá? Então, ela já está sabendo, inclusive vai aparecer na gravação dela, né? Que ela foi informada e que qualquer uso disso que ela faça será ilegal. Então, eu nunca tive problemas, viu? Por isso que eu acho importante a gente agir com transparência, tá? Evita problemas. Vocês, como profissionais ou estudantes que fazem parte aí dessa plateia virtual, devem ter lido já que o que menos gera processo contra médico é uma boa relação médico-paciente, tá? Então, é importante isso, a gente sempre pautar pela transparência e deixar a pessoa informada, à vontade também, respeitar a ética, respeitar a convivência familiar e a convivência na relação com o profissional. Tá bom? Bom, além disso, né, Diego, tem uma questão que a gente ainda também não tem segurança de plataformas, né? As plataformas não nos dão também uma segurança como é um consultório fechado numa consulta presencial. Então, são coisas que virão, tá? Até porque eu também penso que, como o mundo nunca anda para trás, né, uma vez que a gente dá um passo sociológico, antropológico, a humanidade geralmente... Quer dizer, não sei não, porque a gente anda com uns comportamentos que são muito parecidos com a Idade Média atualmente, né? Mas, uma vez que a humanidade conquista determinadas tecnologias, ela geralmente não volta atrás. Ninguém deixa de andar de carro para voltar a usar carroça, né? Então, a mesma coisa, gente. Eu acho que depois dessa pandemia, o Conselho Federal de Medicina não conseguirá, como ele publicou oficialmente no documento, que só duraria a pandemia. Eu creio que ele não conseguirá voltar atrás, que isso já vai ser uma nova modalidade mesmo, né? E vai se oficializar também depois. E aí, muitas dessas nossas discussões aqui hoje, de questionamentos, serão mais detalhadas e regulamentadas, né? Bom, para a gente atender online, isso gera uma determinada questão, porque era uma das coisas que atrapalhava a autorização de telemedicina, né? Se eu atendo meu paciente, como eu vou fazer com a receita dele, né? Então, inicialmente, eu comecei a mandar as receitas pelo correio, né? A gente tendo SEDEX, chega em um dia, 2 no máximo, e o paciente, então, tinha acesso rapidamente para comprar seus medicamentos. Mas aí veio também um novo aprendizado, uma nova proposta, que são as receitas virtuais.
Então, a gente faz o certificado digital, não sei se vocês já estão lidando com alguma coisa aí parecida. Então, por exemplo, eu fiz meu certificado digital e aí eu posso emitir receitas, pedido de exame, atestados, todos têm efeito legal, porque a empresa que te certifica para fazer a assinatura digital são empresas idôneas e autorizadas, né, oficialmente no Brasil. Então, o paciente recebe isso por SMS, imediatamente, né? Você mandou, chega na hora, e esse documento pode ser impresso pelo paciente, ou ele tem a opção também de abrir o QR Code e apresentar nas farmácias para compra, tá? Na psiquiatria, existe um diferencial. A psiquiatria aí já fica prejudicada com relação às outras especialidades, porque nós temos o receituário azul, né? A notificação de receita B. Então, quando a receita B ainda não foi autorizada para assinatura digital, porque ela tem um controle físico mesmo ainda, né? Ela é numerada, a gente busca isso com ofício e tudo, periodicamente, nas vigilâncias sanitárias municipais. Então, cada médico tem o seu número de receituários azuis. Se um receituário azul for usado ilegalmente, aquele município tem condição de identificar do bloco de qual médico que ele veio. Por enquanto, isso não foi substituído pelo mundo virtual, mas com certeza, essa modalidade continuando, teremos, né, como personalizar o nosso receituário azul de um jeito que fique seguro através de dispositivos virtuais, assim como os receituários. Um outro probleminha que a gente tem também é o pagamento. Como a pessoa vai te pagar, né? Então, a maioria faz transferência bancária, tá? A minha secretária também pode, às vezes, receber no consultório, né? E encaminhar. São as coisas que a gente tem lidado, tá bom? Vamos passar para outro tópico. Alguém quer fazer alguma pergunta desse tópico de telemedicina? Não temos nada ainda por enquanto, podemos passar. Tá. Bom, a próxima reflexão é o tema das consultas. Então, mudou o tema, as pessoas falam, elas levam uma consulta pronta para consulta virtual ou não, né? Ou para consulta presencial, que muitos profissionais fazem. Então, uma observação de todo mundo que está atendendo, presencial ou online, é que todo mundo fala da pandemia. Lógico, não tem como a gente não falar sobre esse assunto, né? Então, nas consultas acontece a mesma coisa, tá? Todo mundo fala sobre isso. Os adoecimentos mudaram? Sim. Aí a gente tem uma observação prática do que está acontecendo que até me surpreendeu. Quando eu comecei a atender online, eu imaginei que os psicóticos, os nossos pacientes psicóticos, esquizofrênicos, paranoicos, delirantes, que eles teriam uma descompensação aguda, rápida no início da pandemia. Para minha surpresa, e eu vou refletir sobre isso junto com vocês, isso não aconteceu. Quem descompensou foram os neuróticos e não os psicóticos, tá? Porque não é tempo da gente abordar isso aqui nesse encontro, mas nós temos 3 tipos de estrutura psíquica. Os neuróticos, que somos, teoricamente, nós, né, pessoas consideradas normais, os psicóticos e os perversos. Nós só temos esses 3 tipos. Então, eu imaginei os psicóticos, pela desorganização, desagregação psíquica que eles têm, eles vão descompensar rapidamente, vão surtar e tudo. Não aconteceu isso, tá? De alguma forma, as famílias estão mantendo suas receitas, vários trocam nos postos de saúde,
ou com algum médico da família e tudo, porque os médicos estão aptos e mais abertos para isso neste momento. As receitas passaram a ter uma validade maior também, hoje elas podem valer até 6 meses, e não os 30 dias oficiais de antes, né? Então, eles estão aí se mantendo medicados e, de alguma forma, sem grandes descompensações, tá? Em compensação, os neuróticos têm apresentado muito quadro de transtorno do pânico, o que nos leva a refletir sobre isso. Então, por que o transtorno do pânico, né? Na minha observação já de consultório, o pânico, para a psiquiatria, o pânico é um dos tipos de ansiedade, e assim ele é classificado, né, no CID-10. Porém, quando a gente amplia um pouco o olhar também e traz uma ajuda da psicanálise para ampliar a nossa percepção do paciente, a psicanálise chama esse quadro do pânico de angústia e não de ansiedade. A psiquiatria não lida com esse conceito de angústia, né? Lida com o conceito de ansiedade. A angústia, ela é uma sensação física e emocional muito parecida com a ansiedade, porém a diferença de uma ansiedade comum para um quadro de pânico, alguns aspectos se diferenciam. Por exemplo, no pânico, a crise de ansiedade vem sem estar associada ao seu desencadeante. Então, a angústia é uma ansiedade sem nome, é uma ansiedade que você não sabe de onde vem, nem por quê e nem a que horas ela virá. Muitos pacientes com transtorno do pânico estão dormindo, acordam de madrugada com a crise. Então, essa sensação de que há algo físico te acontecendo e que nada emocional desencadeou isso, faz o paciente interpretar mais ainda isso como algo orgânico. Então, ele corre para o serviço de urgência. Então, todos os profissionais plantonistas já atenderam uma crise de pânico, porque ela dá essa sensação de morte iminente, de que algo orgânico muito grave está te acontecendo, por causa dos sintomas físicos de ansiedade que você tem. Aí, na minha observação clínica, de prática de consultório, eu vejo que o pânico, ele tem um perfil de paciente diferenciado. Não é qualquer pessoa que tem esse tipo de ansiedade. Quem tem esse tipo de ansiedade, geralmente tem uma personalidade muito controladora. Então, são pacientes que até aquele momento acreditavam que a sua administração da vida, que o seu jeito organizador com a vida, o seu jeito de controlar tudo para que a vida dê certo, essas pessoas, até esse dia, essa forma de viver, essa personalidade controladora, realmente dava certo. Porém, a partir de certo momento, onde a pessoa está vivenciando, geralmente, situações que saem absolutamente do controle, exemplo, morte de familiares, principalmente as mortes súbitas, por acidente, por doenças agudas, e também uma pandemia que nos apresenta uma situação completamente fora do controle, isso faz com que a pessoa que tem essa personalidade controladora deixe de funcionar no seu jeito, no seu mecanismo de defesa que ela tinha até então. Então, ela se descontrola totalmente por uma questão externa e ela estranha isso. E essa forma de se angustiar é que se apresenta na forma de crise de pânico. Então, como nós estamos vivendo este momento de descontrole social, de descontrole epidemiológico, descontrole com a morte, dos riscos estão todos apresentados para nós, essas pessoas todas que têm essa personalidade controladora estranham e têm um aparato psíquico menos funcional do que outras pessoas que são mais flexíveis com os acontecimentos da vida. Então, quem já desenvolveu resiliência, flexibilidade para negociar com a vida,
muito dificilmente vai apresentar as crises de pânico nos momentos de descontrole. E nesse momento de descontrole mundial, as pessoas com essa personalidade controladora têm apresentado seu sintoma, crises de pânico. Então, é a patologia que mais tem se apresentado em consultório, tá? Nós, como médicos, né, temos, às vezes, um pouco de despreparo para sabermos lidar. Como que a gente lida com o medo que o paciente tem, como que a gente lida com o risco da morte, com a iminência da morte. Então, são coisas que nós precisamos, nesse momento, refletir mais para que a gente cresça nessa demanda da nossa formação e a gente passe a receber capacitações, desenvolvimento de habilidades para a gente lidar com isso. Porque isso ficou muito escancarado. A humanidade toma mais consciência coletivamente disso. Então, nós seremos mais demandados também para abordarmos verbalmente, com intervenções terapêuticas, essas questões em nossos atendimentos, tá? Angélica, nós Oi. temos 3 perguntas no chat. Uma está mais relacionada ao que você estava falando agora. É da Bianca Gomes. Ela pergunta: como a rigidez dos protocolos de higienização podem impactar na saúde mental dos profissionais de saúde dentro e fora do ambiente hospitalar? Eles podem gerar mais transtornos como toque, distúrbios do pânico ou ansiedade? Sim, eles podem gerar transtorno em quem tinha o terreno para o transtorno acontecer. Os comportamentos, os sintomas emocionais e psíquicos, eles não vêm do nada, eles vêm igual esse caso que eu estou falando para vocês. Por que mais gente tem pânico do que outras patologias, né? Porque o terreno que eles tinham dessa performance controladora destoou do que está acontecendo socialmente no momento. Então, a mesma coisa os outros transtornos. Uma pessoa que já tivesse significantes de controle ou de contaminação, de verificação de coisas, quando lida com uma pandemia, se isso estava, de certa forma, adormecido, se podemos chamar assim, para algo que está no inconsciente, vai aflorar, porque vai encontrar o momento social, o contexto de risco, com culpas, medos que o paciente já apresentava de forma inconsciente. Então, nem sempre ele apresentar os sintomas vai torná-lo consciente. O sintoma, quando ele se apresenta, ele só está denunciando algo. Tornar-se consciente da causa daquilo é um processo que geralmente a gente faz, ou por autoconhecimento, exercício de autoconhecimento, ou por processo de terapia, de psicoterapias, tá? Mais ou menos isso. Isso. O Diego novamente pergunta: em que ponto a resiliência e flexibilização de ideias para se adequar psicologicamente no cotidiano da pandemia se torna um negacionismo justificável? Há uma diferença entre resiliência e flexibilização consciente do negacionismo, né? O negacionismo é um mecanismo onde você não quer tornar-se consciente. Você tem muita dificuldade de tornar-se consciente de algo que é ameaçador para você. É um mecanismo normal de adaptação, mas nem sempre saudável. Por exemplo, se neste momento de risco real, como nós estamos vendo acontecer no nosso país, e vários outros países do mundo também, mas aqui de forma bastante intensa, né? Se a gente vai na rua que você vê um monte de gente, né, sem máscara, desafiando, fazendo festas, aglomerações. Então,
esse tipo de negacionismo é aquele patológico, a gente pode dizer, aquele que a pessoa não quer enxergar a realidade, ou não de forma, ela não quer, não é às vezes de forma consciente, às vezes é de forma inconsciente. Por exemplo, uma pessoa que acabou de vivenciar a morte de familiares antes da pandemia, por outras causas, ele vai ter dificuldade de pensar que pode perder outros familiares, então vai negar, né? Vai desafiar. Uma coisa paradoxal, a gente falou, mas não é para ser o contrário? Se ele perdeu algum familiar por infarto e agora está correndo o risco de perder alguém por Covid-19, por que ele não se protege? Porque o inconsciente tem suas razões desconhecidas. O inconsciente não obedece à razão lógica da vida, tá? A nossa emoção inconsciente, ela é absolutamente não administrável. Ela só vai ficar administrável na medida em que nós trazemos isso para a luz da consciência. Aí sim, nós temos a possibilidade de administrarmos e de desenvolvermos uma flexibilidade de lidar com a vida e uma resiliência, uma capacidade de superar perdas, lutos, etc. Tá? Se eu não tiver respondido alguma coisa, vocês vão complementando, questionando, discordando, tá bom, gente? Aqui é para ser um diálogo aberto, tá? Vocês estão vendo? Estou trazendo reflexões que também são minhas e que são do momento, de vários outros profissionais. Tá ótimo, o pessoal está participando bastante. Aí, mais uma questão. Como lidar com os negacionistas da pandemia? Aqueles que não usam máscara, que não seguem as regras de distanciamento social, não acreditam em orientações científicas, não se simpatizam, não se empatizam ou solidarizam com a dor alheia. É possível alcançar esse indivíduo de algum modo? Olha, a tentativa de alcançar não pode sofrer desistência, né? Principalmente nossa, enquanto profissionais, tá? Eu acho que o leigo, pelas questões pessoais dele, pode até desistir disso. Nós, enquanto profissionais, temos que continuar tentando fazer esse convencimento, isso que a gente chama de educação para a saúde, né? Ou na área de saúde mental, a psicoeducação. É você abordar, você tentar a aproximação, desistir nunca, né? Senão, como que a gente vai trabalhar? Se a gente desistir de repassar conhecimento, tentando trazer no outro a conscientização para que ele se torne de indivíduo. Eu estou aqui abordando coisas que não estavam no programa, estou entrando um pouquinho na psiquiatria. O objetivo de uma consulta psiquiátrica é você trazer um indivíduo a ser sujeito da sua própria vida, tá? É quase como você transformasse uma pessoa que tem um corpo material, um objeto, em um sujeito da própria vida. Então, todas as vezes que você faz isso, você está trabalhando terapeuticamente. E a informação, o conhecimento, é uma das etapas desse processo de subjetivação. Então, nós temos sempre que insistir com isso. E nós, profissionais de saúde, todos, mesmo não psiquiatras, trabalharemos com isso incessantemente. Desistir nunca, tá? Se vai conseguir, não sabemos. É caso a caso. Angélica, a Ana Martins pergunta, a partir da sua observação da prática clínica, você acredita que o número de ideações suicidas e suicídio aumentou durante esse período de pandemia? Sim, aumentou. Isso é uma observação de todos os profissionais, tá? A ideação suicida, principalmente, aumentou demais. E tentativas e sucesso também, tá? Assim como em outras especialidades, as mortes também têm aumentado. Por exemplo, eu conversei com um cardiologista, ele me falou que os infartos estão chegando no serviço de pronto atendimento
já numa etapa muito mais agravada, porque as pessoas também, às vezes, estão deixando de procurar ajuda pelo medo de conviver com o risco de pegar a doença. Então, adiam a ida ao sistema de saúde. Isso também aumenta a morte nas outras especialidades clínicas. Então, é um momento que nós conseguiremos avaliar estatisticamente depois que ele passar, porque agora a gente está no olho do furacão e é poeira demais, né? É muita poeira levantada. Então, essa poeira que é levantada, ela nos atrapalha a visão. E aí a gente não está ainda conseguindo enxergar tudo que está acontecendo. Na medida que isso vai sendo registrado, né? Aí a gente vai conseguir interpretar que momento foi esse aí da nossa vida. E nós temos, então, que ter os olhos abertos, tá? Principalmente sendo profissionais da área. Olhos abertos, para a gente estar refletindo, para a gente estar se conscientizando o mais rápido possível do que está acontecendo. Porque isso nos dá ferramentas maiores para a gente lidar com o nosso paciente, para lidar com esse momento. Tá bom? Uma outra coisa que tem acontecido, mais alguma coisa, Yara? Você ia falar outra pergunta? Tem uma pergunta um pouco mais antiga, não sei se você ainda vai abordar o tema. Vou deixar e você escolhe se prefere responder agora ou depois. É da Bianca Gomes. Ela diz: como lidar com o luto em tempos de Covid? Quais orientações você tem dado aos seus pacientes? Falarei mais na frente disso. Nós Perfeito. temos um monte de coisa para falar, viu, gente? O assunto é muito empolgante, né? Nós estamos mergulhadas dentro dele. Então, a gente tem muita vontade de falar sobre isso que nos acontece, né? E é uma novidade, né? Uma novidade para todos. Nós estamos aprendendo juntos, né? A humanidade toda tendo uma possibilidade de aprender algo juntos, compartilharmos, usufruirmos do conhecimento da ferramenta internet para a gente compartilhar conhecimento globalmente, quer dizer, uma grande novidade, né? Ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores. Bom, uma outra coisa que gera adoecimento ou que interfere no comportamento dos nossos pacientes e no nosso também é a questão desse isolamento imposto, né? O isolamento social imposto. Nós temos que ficar dentro de casa. Como que as pessoas lidam com isto? Ficar dentro de casa não é 100% maravilhoso, né? Mesmo quem está podendo ficar com conforto, mas a liberdade de ir e vir, de você fazer o que você quer, é bastante, né, gostosa da gente usufruir. Bastante necessária, primitiva no ser humano. Então, essa questão da gente não poder mais ir lá fora, né, ou diminuir nossa ida lá fora, ou lá fora está fechado, né, tem gerado. Muita gente pensa que todo mundo ficaria deprimido. Interessante, a humanidade não tem apresentado depressão como um dos principais adoecimentos nesse momento, tá? Não é dos principais, ele aumentou, mas ele não é o que mais tem acontecido. O que tem acontecido é uma tristeza. Um nome que o Christian Dunker, que é um psicanalista, ele já nomeou isso de depressivização, uma forma deprimida de lidar com o momento, sem chegar na patologia depressão. Mas que todo mundo está triste, todo mundo está triste. Todo mundo está entediado, tentando lidar, tentando arrumar recursos, inventar ideias para poder lidar com isso. Tá? Bom, é importante a gente explicar para o nosso paciente que nós precisamos de lidar com esse momento da forma mais legal e frente a frente possível para que a gente não adoeça, tá? As reações assim mais esperadas que eu tenho recebido de queixa são que esse recolhimento tem possibilitado a pessoa a fazer
a fazer um balanço da vida, né? Não só queixa, mas avaliação do momento, tá? Seria melhor nomear assim. Então, assim, é um recolhimento que dá oportunidade da gente fazer introspecção. Muitas pessoas têm conseguido mudar hábitos alimentares, mudar hábitos de saúde, mudar hábitos de convivência familiar, conversando mais, dividindo tarefas, né? Mas, para isso, a gente tem que ter uma bagagem da gente gostar de ficar com a gente. Nem todo mundo gosta de ficar consigo. Tem gente que não é boa companhia nem para ele mesmo, não aprendeu a ser boa companhia, né? Então, é necessário que a gente compreenda que isso é saudável do ponto de vista de saúde mental e que, a partir de agora, é mais um fator de resiliência, se a gente desenvolver essa forma gostosa de conviver com a gente mesmo, tá? Nos dá mais possibilidade de flexibilizar a vida e aumenta a nossa resiliência, tá? A nossa casa, ela simbolicamente, ela é nosso eu, assim como o nosso corpo, né? O nosso corpo é o nosso eu, nós somos limitados fisicamente, com essa coisa abstrata chamada eu, nós somos aí limitados fisicamente dentro da nossa pessoa, do nosso corpo físico. E a nossa casa é uma extensão desse corpo físico, é onde está a extensão da nossa individualidade. Então, é um lugar que a gente pode desenvolver uma forma mais prazerosa de conviver conosco e com o nosso ambiente particular. Tá bom? Mário Quintana dizia: meu corpo é minha morada, né? É uma frase que tem um grande significado em psiquiatria. Meu corpo é minha morada, eu moro dentro de mim. Algo que parece óbvio, mas que não é óbvio para todo mundo, porque nem todo mundo utiliza da conscientização desse conceito, não consegue vivenciar isso no seu dia a dia, tá bom? E agora o meu corpo lá fora corre riscos, né? Então eu tenho que me recolher ao meu outro eu simbólico, meu outro corpo simbólico, que é minha casa. Então, como que eu vou viver nisso? Quem já tem experiência de estar consigo mesmo, né? Quem sabe do que gosta, vai ter mais facilidade de fazer seu dia ficar mais gostoso do que quem nem sabe do que gosta. Eu atendo, às vezes, pessoas, principalmente mulheres donas de casa, que dedicam o seu eu, fica sempre em último plano, e ela dedica para o marido, para os filhos, para a casa, para a administração de tudo, ela para de saber do que gosta. Então, quando ela se vê sozinha, como ela vai usar o espaço vazio, como ela vai usar o vazio da vida para ficar com ela mesma? Ela não sabe que música gosta, que filme gosta, né? Então, são exercícios que a pandemia tem que nos ensinar para a gente depois passar sempre a fazer, ampliar a conscientização, nossa conscientização de nossa própria vida. Isso para todos nós seres humanos, tá? E nós profissionais, além de termos a nossa conscientização trabalhada, a nossa conscientização trabalhada, ela será posta a serviço do nosso paciente também, porque nos possibilitará lidar com o processo de conscientização dele. Tá bom? Bom, vamos ver o que mais eu trouxe para vocês. Tem muita coisa, talvez não dê para a gente falar tudo hoje, né? Mas fico aí à disposição de vocês, se quiserem bater outros papos e tudo, tá? Uma coisa que a gente tem que ter noção é que todos nós estaremos sofrendo. Aquele Christian Dunker, que eu falei para vocês, psicanalista, ele escreveu já um livro, Manual de Sobrevivência na Pandemia, e ele diz o seguinte: bom, nós todos temos que saber que estaremos enlouquecendo, né? Quer dizer, neste momento, enlouquecendo no sentido simbólico, todos nós estamos fora do nosso normal, né? A gente tenta não romper o nosso normal para produzir o adoecimento, mas nós estamos todos fora do nosso jeito habitual de funcionamento.
Então, ele brincou um pouco com essa palavra, né? E disse: é preciso que as pessoas sejam prevenidas de que todos nós estaremos enlouquecendo nesse momento de pandemia. Eu tenho pacientes que às vezes falam: nossa, doutor, eu estou mal, estou irritada e tal, e quer que eu trate disso, quer que eu medique a pessoa, né? E, logicamente, que eu vou discutir isso com a pessoa, vou conversar para fazer essa avaliação do tanto que é patológico e do tanto que é circunstancial. Essa reação que é circunstancial e que é absolutamente adequada ao contexto social, se ela não estiver intensa, ela não vai ser medicada. É um processo natural que nós todos estamos vivendo. Estamos todos enlouquecidos, né? Nesse jeito do Christian Dunker dizer, chamar isso, tá bom? As queixas agora, elas são mais assim, ó, concentração, todo mundo diminuiu a concentração, tá? Vocês os que são estudantes devem estar percebendo como que é mais difícil prestar atenção, manter horas de estudo, né? Ficou tudo mais difícil. E quem está em home office também tem reclamado muito nas consultas que o serviço não está rendendo do mesmo jeito. Raríssimas pessoas, como eu tive uma paciente que falou, no meu caso, o home office rendeu muito mais. Então, ela depois vai até propor para a empresa dela se vai poder continuar. Mas a maioria fica com a atenção dividida, porque não é a mesma coisa você estar num ambiente geográfico de trabalho, que ele é para trabalho, ele tem essa simbologia, essa significação, do que você estar trabalhando dentro do seu ambiente privado. Geograficamente, as coisas ficaram misturadas, então, simbolicamente, elas ficam misturadas também, além dos fatos reais, barulhos, né, e etc. Pessoas que te interrompem, tudo. Tá? Uma desorganização do ritmo sono-vigília, aquele nosso ritmo circadiano, da gente dormir quando anoitece, acordar quando amanhece, tá uma bagunça para a maioria das pessoas, né? Mesmo quem está conseguindo dormir o mesmo número de horas que dormia, ou mesmo sem interrupção, não gerou insônia, mas mudou o período de dormir, né? Então, muita coisa mudou no nosso ritmo circadiano de sono-vigília, tá? E com isso, vocês sabem que mudam várias outras coisas do nosso metabolismo também. Irritabilidade é uma queixa muito comum. Conviver não é fácil, né, gente? Então, essa convivência forçada e próxima, ela gera muita irritabilidade. E a procrastinação, tá adiando tudo. Ah, tá, já que eu tenho a pandemia toda para ler tal livro, semana que vem eu começo, né? Então, isso tem acontecido muito com as pessoas que têm, é uma queixa bastante comum. Uma coisa que a gente precisa avaliar, que a psicanálise pode nos ajudar, é esse momento que a gente pode chamar de uma ferida narcísica, uma ferida no nosso narcisismo, uma ferida no nosso modo maravilhoso da gente se enxergar. Porque a gente estava vivendo um momento mundial de muita tecnologia, aumento de conhecimento, convivência social, estímulos, mil coisas acontecendo e a gente querendo participar de tudo. Então, isso faz com que nosso ego estivesse se sentindo, inconscientemente, pelo menos, bem conosco, enquanto humanidade. Nossa, mãe, nós somos legal demais, né? E aí vem uma pandemia e fala, vocês não são legais nada. Olha eu aqui, vírus derrubando a humanidade toda. Então, isso é uma ferida narcísica, uma ferida no narcisismo humanitário. Tá? Isso terá consequências, que depois os sociólogos e antropólogos vão conseguir estudar e contribuir para a gente entender qual foi a consequência desse momento doloroso para o nosso narcisismo. Tá? Nós estamos trocando, né? Assim, a gente era legal demais e tal, estou crescendo, estou fazendo, de repente, não. Sou impotente, sou imperfeito, sou vulnerável, corro riscos. Então, uma troca simbólica muito profunda para questões nossas inconscientes. Vamos ver depois
que os estudiosos vão nos ajudar. Uma outra característica do momento é uma vivência dessa solidão, né? A solidão, ela pode ser patológica. A solitude, ela não é patológica. A solitude é a gente ficar sozinho e gostar de estar com a gente, ou mesmo saber que se a gente quiser parar de ficar sozinho, a gente pode ir lá fora, marcar com os amigos e tudo. Isso é a solitude. Ela é normal. Agora, a solidão, quando ela é extrema, pessoas que moram sozinhas, idosos aposentados, que já não têm ambiente de trabalho, não tem, os amigos não usam muito internet, então é uma pessoa que parou de ir na pracinha jogar dama com os amigos, parou de fazer parte do clube de vovó para ter aula de tricô. Então, essas pessoas podem estar vivenciando situações de solidão patológica. Eu tenho recebido, às vezes, pedidos de informação, como que os familiares vão poder visitar, como que os familiares vão se precaver para visitar essas pessoas, ou como passar a morar junto, levar para a casa deles, né? Vários têm feito isso também, tá? Porque a solidão, gente, culturalmente, para a nossa sociedade, ela não é muito bem vista, né? O nosso mundo capitalista e globalizado, ele incentiva a convivência e não a solidão. Então, as pessoas não exercitam a possibilidade de aprender a solitude, de aprender a ficar sozinhos com eles mesmos, e vivenciam esse momento como uma punição, algo muito intenso de sofrimento, né? Então, são coisas que a gente também vai precisar aprender e refletir para a gente ir modificando como um acréscimo de aprendizado para a nossa resiliência. Ficar sozinho, às vezes, nos faz assim, olhar no espelho, olhar para nós mesmos, enxergar nossos demônios, nossos defeitos, nossas dificuldades, porque isso não fica camuflado pela companhia do outro. Então, por isso que isso talvez esteja interferindo no que Ana, né, perguntou, Ana Martins, que é se aumenta depressão, se aumenta suicídio, ideias de suicídio. Assim, porque interfere no estudo. Bom, e aí, esse encarceramento, vamos dizer assim, porque ficar sozinho para a nossa sociedade é algo assim punitivo. O que a gente faz com uma pessoa que comete crime? Ele vai ficar sozinho numa cela, ele vai ficar em abstinência da convivência das pessoas que ele gosta, né? E a criança, desde pequeno a gente faz isso, a gente apresenta a solidão como uma punição. Por exemplo, a criança que faz algo errado, a gente fala, fica sozinho aí no canto e vai pensar o que você fez e tal. Então, a gente está dizendo, olha, quando você faz algo que não é legal, você vai ficar sozinho ali, né? Então, a gente vai criando uma interpretação para essa solidão, uma interpretação cultural para essa solidão. E aí, quando a gente, então, é obrigada a exercitar de forma imposta, ou essa solidão, ou mesmo que não seja solidão, mas uma convivência muito próxima com nossos familiares, aí as coisas também se complicam. A convivência familiar tão próxima, tão íntima e tão intensa durante as 24 horas do dia, mexeu com muita gente também, né? Porque a gente passa a ver o outro mais de perto, né? E de perto, como dizia Caetano Veloso, naquela música Vaca Profana, né? De perto, ninguém é normal. De perto, todo mundo é complicado, todo mundo é difícil de conviver. E aí, quando a gente fica o dia inteiro com o marido, com o filho, com o tio, com quem estiver morando na mesma casa, aí a gente vai ver, nossa, fulano faz uma barulhada para comer, fulano bate essa escova de dente aí, toda hora que escova dente tem que bater isso na pia, fazer esse barulho, já está me irritando. Então, a gente começa a descobrir como o outro é do seu jeito mais puro, mais real, mais autêntico.
com suas qualidades, que a gente já fazia questão de conhecer, mas também com seus defeitos, suas dificuldades, suas fraquezas, suas fragilidades. Então, isso gera uma dificuldade maior de convivência, que também pode gerar alguns adoecimentos ou problemas de relacionamento familiar, como a gente tem visto também, né? Então, já aumentou divórcio, já aumentou diminuição da libido, tá? Porque muita gente que fica o tempo todo com o outro, e aí vai ver ele descabelado, namorados, por exemplo, que fizeram opção por morarem juntos na pandemia. Vai ver o outro na sua intimidade, né? Vai lidar com os odores, as secreções, os comportamentos, tudo que o outro tem, que é humano, mas que ele às vezes estava num processo de mais idealização, naquele distanciamento, e que às vezes pode criar constrangimentos e dificuldades. Também tem acontecido mais ocorrência de gravidez, tá? O oposto da redução da libido, né? Alguns casais também não tinham essa oportunidade da convivência próxima e passam a ter, tá? Aumento da violência doméstica intensa, né? Os homens sem o futebol, sem a sauna, sem a cervejinha no boteco, né? Então, a violência doméstica, principalmente para as mulheres, está bastante aumentada, e nem todas denunciadas, porque você vai ter que continuar a conviver com o seu agressor. Além disso, o sistema jurídico está funcionando online, não é a mesma abertura, mesmo acesso que você tem para fazer, para registrar essas queixas. Então, muita gente está vivenciando violências e calado, né? Porque está com mais dificuldade de denunciar e de conviver depois com o agressor, né? A nossa descoberta de sermos incompetentes, né? Somos incompetentes, a gente não sabe fazer tudo. E às vezes a gente achava que o outro sabia, ou que a gente sabia, mas agora que a gente tem que assumir determinadas tarefas, mesmo em casa e tudo, a gente se descobre não tão maravilhoso assim, tá? No Brasil, principalmente, a gente está vivendo uma situação também bastante típica nossa, que é essa falta de liderança governamental, né? Então, a gente fica com essa sensação de abandono, a sensação de que a gente não tem pai nem mãe, que a gente não tem uma autoridade que está direcionando, que está conduzindo uma proteção para nós, né? Nosso presidente, isso aí não sou eu que estou dizendo, é público, ele também é transparente, não faz questão de esconder, ele fala coisas, né, que só mostram desproteção, desrespeito à ciência. Então, nós, enquanto optantes por trabalharmos com a ciência, temos dificuldade com isso, né? Por exemplo, quando ele defende a cloroquina, mesmo sem ter comprovação, e aí ele inventa a frase tipo assim, não tem comprovação que age, mas também não tem comprovação que não age, né? E isso gera comportamentos em cadeia para toda a população, inclusive naquilo que vocês já perguntaram, do negacionismo, né? O negacionismo é muito praticado por ele, o negacionismo da ciência. Então, isso gera autorização para outras pessoas mais leigas, com menos acesso, abraçarem essa ideia do negacionismo também. A prática da necropolítica, né, no nosso país, que é isso, a necropolítica, que vocês já devem ter ouvido aí, lido em reportagens e tudo, é uma opção política de deixar as coisas acontecerem soltas, né? Neste momento, por exemplo, você deixar uma pandemia sem estratégias nacionais de condução do problema, que a gente está até com o ministro da Saúde interino ainda, e que nem é da área de saúde, né, militar. Então, essa proposta, ela é consciente, ela é voluntária, né? São governantes que optam
por essa chamada assim de necropolítica. O Estado deixa a coisa rolar solta, o Estado não faz intervenções para proteger os menos favorecidos. Tá? Quer dizer, o Estado, resumido e pejorativamente, deixa morrer, deixa, né, uma pandemia no seu curso de evolução natural da doença, né? Natural porque a gente sabe, vocês são todos da área de saúde, nós sabemos que a evolução da doença ela não é tão natural assim, ela sofre interferência de classe social, de lugar que a pessoa mora, de acesso a meios de asepsia, etc, etc. Então, deixar cada um a sua própria sorte é o que os cientistas políticos chamam de necropolítica. E isso é identificado como uma opção brasileira e por isso tão criticada lá fora. Tá? A produção aleatória. Oi. Acredito que tem uma pergunta que tem algo relacionado com o que você está falando. É da Gisela, ela já perguntou há um tempo. Doutora, o que seria a medicina online para estudantes que estão iniciando suas carreiras? A medicina online como curso de medicina? Acredito que sim. Tá. Eu já conversei com alguns, que eu atendo muitos universitários. Eles estão absolutamente frustrados, né? Geralmente, quando a gente escolhe a medicina, a gente escolhe lidar com pessoas. Todos os cursos que têm como fundamento lidar com pessoas sofrem muito com esse momento. Vamos dizer que a medicina online, ela não, eu acho que ela não volta atrás, ela está aí, ela vai ficar, mas ela precisa ser recheada com a medicina presencial, né? Imagina uma pessoa que está no primeiro, segundo período de medicina e que já encontra a medicina toda à distância, dentro do que é possível no momento, é frustrante, procrastina, né, o desejo que a pessoa teve de fazer esse encontro. Então, também vai gerar consequências. Como que será, a partir de agora, um curso de medicina? Eu não sei te falar, Gisele, mas eu dou aula numa faculdade também e tá assim, a cabecinha das pessoas está bagunçada, porque os do início de curso estão muito nessa frustração, continuam esperando o curso de medicina chegar, contato, né, com as pessoas. E os que já estão no final de curso estão numa ansiedade enorme, porque eles precisam praticar e é um risco também fazer essa prática. Então, nós, profissionais de saúde, nós somos causa e consequência, quer dizer, a gente está dos dois lados da coisa, né? A gente é cidadãos dentro de uma pandemia e a gente é o profissional que se expõe mais, o estudante que tem que abrir mão de coisas. O que que isso gera? Não sei ainda. Vamos aprender juntos, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês é isso que é chamado de complexo de Dunning-Kruger. Esse complexo, Dunning e Kruger, são os sobrenomes dos dois psicólogos que descreveram isso há um tempo atrás, que é uma tendência das pessoas que são ignorantes em determinados assuntos, elas não sabem o tamanho da ignorância, elas não sabem o tamanho do que elas ignoram. Então, elas se sentem muito sábios naquele assunto. O Brasil exercita muito isso. A gente não tem muito hábito de se informar profundamente, de ler, né, como outros países que a gente conhece como funciona a cultura, eles fazem. Então, aqui todo mundo sabe de ouvir falar, ouvir dizer, né? Mas onde você leu isso? Não, meu vizinho que falou, né? Tanto que em consulta isso é muito frequente. O paciente fala assim: doutor, em vez de passar esse remédio aí que a senhora passou para mim, será que a senhora podia passar esse outro aqui? Tira um papelzinho lá de dentro do bolso, amassadinho, abre e fala assim: aqui, ó, a senhora podia passar esse?
ali está lá escrito, né? Fluoxetina, por exemplo. Meu vizinho usa esse, ele me falou que é muito bom, né? Então, quer dizer, a pessoa não conhece nada daquele assunto e ela também não considera, não respeita que o que você está fazendo vem de um conhecimento que você tem daquele assunto. Um exemplo disso, que eu vou contar para vocês, é uma artista que eu conheço, uma artista plástica, e ela fez uma pesquisa, né, no Facebook dela. Ela pediu a todos os amigos de Facebook dela que respondesse se já tinham usado ivermectina ou cloroquina por conta própria, né? E que eles dessem um depoimento sobre o que sentiram e o que aconteceu. E aí vários responderam que tinham usado, e ela então conclui com essa pesquisa dela que os 2 medicamentos são válidos e que são eficientes. Quer dizer, ela é artista plástica, ela nem sabe como funcionam os critérios de uma pesquisa médica, né? Mas ela se sentiu no direito de, então, passar a defender, com essas provas que ela tem, de que os 2 medicamentos são eficientes. Então, o nome disto, né, cientificamente, é complexo de Dunning-Kruger. É você ser ignorante e pensar que sabe tudo. Nós estamos vendo isso o tempo todo aí na mídia, né? Bom, um outro aprendizado para nós da área da ciência, que a pandemia nos ensina, é que ela confirma que a ciência é inconstante. Isso é muito importante para nós, gente. Não se arvorem de dar palavra final, palavra da verdade absoluta para seus pacientes. Por exemplo, na minha área, psiquiatria, às vezes as mães perguntam para mim, mas meu filho, né, recebeu um diagnóstico de esquizofrenia, mas ele vai ser assim o resto da vida, doutora? Ele vai ter que tomar remédio o resto da vida? Então, nunca a gente deve ir com aquela palavra de verdade absoluta. Vai, seu filho tem que tomar remédio o resto da vida. Eu já atendi casos em que o esquizofrênico se estabilizou ou que precisou diminuir remédio ou trocar por remédios mais leves. E a família tinha dificuldade de aceitar. Porque falava, não, doutora, o médico tal falou para ele que ele vai ter que tomar isso para o resto da vida. Como que a senhora vai tirar? Como que a senhora vai mexer? Né? Então, vira uma coisa altamente definida para aquele paciente, para aquela família, que não vai mais ter flexibilização. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente apresenta ao nosso paciente a ciência como algo tão absoluto, porque ela não é absoluta, ela é flexível, ela ganha novos conhecimentos, ela derruba conhecimentos antigos. Então, nós temos que apresentar a ciência com essa mobilidade que ela tem. Por exemplo, nesses casos, eu respondo para o pessoal assim, olha, por enquanto o que nós temos é isso. Pode ser que se descubram outras coisas, né? E aí a gente vai acompanhando e vai usando para o seu familiar e tudo, tá bom? Isso é importante demais, a gente agora viver isso de forma tão escancarada, né? E aí a gente ter esse aprendizado de parar de ficar naquele lugar tão onipotente, de achar que médico é dono da verdade, que tudo que ele conheceu, estudou e sabe é a verdade absoluta que todos os pacientes têm que usar. Não é assim. Amanhã a ciência muda. E nós temos que já então apresentar como uma pessoa que escolhe trabalhar com a ciência, mas que tenham a compreensão, o entendimento de que estamos sempre em aprendizado, tá bom? Uma outra coisa também que nós estamos aí aprendendo é que até revistas internacionais de renome não são neutras, que a indústria farmacêutica não é neutra, né? Então, vocês viram aí a The Lancet, né, que teve que retirar um artigo que tinha sido já publicado, com todo aquele rigor que a revista sempre teve,
Então, a gente tem que aprender isso também. E aprender que a neutralidade da ciência, como de nada na vida, existe. Na vida não tem coisas neutras, nem pedra é uma coisa neutra, né? As pedras sofrem influência do vento, da água, do movimento que elas podem fazer, de como elas vão se lapidando com seu rolamento. Então, tudo na natureza é mutável, e a ciência também é, e não tem neutralidade na ciência. Ela serve a alguma proposta. Então, por exemplo, se um laboratório está estudando a vacina, ele já tem várias propostas do que ele quer com isso. Por que ele desviou a verba dele toda para a vacina? Porque ele quer salvar a humanidade? Ou porque ele é uma empresa que fala, isso daí vai dar mais lucro do que algum medicamento. Então, às vezes, até retira medicamento de pouco valor comercial do mercado para poder investir a verba mais em outra coisa. Então, nós, enquanto veículos de utilização do produto farmacêutico, do produto médico, tecnológico, a gente tem que ter consciência disso, para a gente não ficar aí esperando uma neutralidade de algo que não é neutro, tá bom? Senão a gente acaba servindo também a alguém ou alguma instituição ou serviço. Empatia e solidariedade. Vocês têm ouvido isso? Nossa, no novo normal as pessoas então serão mais solidárias e tal, né? Não sei se serão mais solidárias ou se terão mais empatia. Eu acho que isso é algo individual. Eu acho que a experiência pandemia, ela é coletiva. A forma como cada um vai interpretar e escolher caminhar sua vida após essa vivência, ela é individual. Porque nós somos seres individuais e únicos. Então, cada um vai fazer a sua escolha, né? Então, eu pergunto, o que vocês vão escolher? O que vocês estão aprendendo? Né? Vocês estão aprendendo a ser mais empáticos e mais solidários ou estão aprendendo que não vale a pena e querem ser mais egoístas, egocentrados? Qual é a escolha de cada um? Tá? E aí vem aquela questão que já foi. Tem pergunta? Tem uma pergunta do Diego. Ele pergunta: o que podemos esperar do contexto psicológico social no pós-pandemia? Entre aspas, ele coloca até pós-vacinação. Uhum. Eu não sei, Diego. Eu não tenho essa resposta para você, né? Não sei o que será. Acho que ninguém em sã consciência pode dar essa resposta. Nós estamos em movimento, num processo profundo de grande movimento. Para onde o movimento vai nos levar, psicologicamente mesmo falando, não dá para a gente saber. Vai mexer com a humanidade, psicológica e socialmente. Mas como será isso? Será que caminharemos mais para um processo mais humanitário? Será que caminharemos mais para separação maior entre os países, fronteiras mais rígidas? Não sabemos, né? Pós-vacinação, quer dizer, o grande sonho de todos nós é chegar a essa vacina para que a vida possa começar a engatar novamente em alguns princípios que a gente vivia, mas como antes ela nunca será, o mundo não será o mesmo. Agora, como ele será? Sendo muito sincera, Diego, não sei. Que tipo de impacto terá isso no psiquismo da humanidade? Também não sei. O que eu sei é que nós estamos antenados, de olhos abertos, estudando e procurando compreender isso para a gente usufruir disso de forma consciente e a serviço dos pacientes. Tá bom? O outro aspecto agora, que já foi perguntado, é o luto dos pacientes. O luto, gente, viver a morte é algo culturalmente muito enraizado em cada uma das culturas. Todo mundo tem seus processos de fazer velório ou não, de comemorar ou não, de enterrar no mesmo dia ou não, de ficar uma semana sem enterrar.
Cada cultura tem sua forma de viver a separação, a perda de uma pessoa que vivia materialmente com a gente, que deixou de existir materialmente. Então, viver isso, viver o luto, que é essa dor intensa da perda, é um processo necessário para que a gente cicatrize a dor da perda e passe a ter um outro tipo de distanciamento de quem nós perdemos, chamado de saudade. Ter saudade de alguém é compreender que aquela pessoa, de várias formas, ela continua presente na nossa vida, de formas abstratas. Então, a gente aceitar perder alguém materialmente e compreender que temos essa pessoa de forma abstrata, fazendo parte da nossa vida, que é o processo de luto. Não podemos mais fazer. Quem perde familiares por Covid, e eu já atendi algumas pessoas que perderam, eles se queixam, choram muito por isso. Provavelmente, o luto será maior, ele demorará mais para cicatrizar. Pelo menos a gente já tem esse aprendizado de outras catástrofes. Por exemplo, quando acontecem terremotos, igual o terremoto do Haiti, o tsunami, ou Mariana, né? Aquele crime lá de Mariana, de Brumadinho, as pessoas que não veem os corpos dos seus mortos, elas têm muito mais dificuldade de fazer esse processo de passagem entre uma falta material para uma falta simbólica. Tanto que, nesses processos maiores mundiais, assim, de grandes catástrofes, os psiquiatras depois atendem transtorno de estresse pós-traumático por tempo muito maior do que o esperado. Quer dizer, até mais de 3 anos depois de um tsunami, as pessoas ainda estão com quadros de transtorno de estresse pós-traumático, pela perda catastrófica de familiares que elas não puderam chorar, que elas não puderam cicatrizar no processo do luto. Tá bom? Então, como lidar com isso? Trabalhando do jeito possível, já que a gente não pode ir a velório, despedir do corpo, então que a gente faça simbolizações disso, façamos rituais em casa da despedida, conversemos sobre aquele morto, porque a palavra cicatriza a nossa dor. Então, conversemos, vamos ver fotos em família, para que o processo vá sendo cicatrizado e a gente consiga, mesmo com esses impedimentos, fazer o processo de luto. Tá bom? A gente pode orientar isso para os nossos pacientes. Lembrando, então, algo que eu até já citei aqui, que nós estamos no olho do furacão. O presente, a vivência de presente do nosso lugar enquanto ser humano, ela não é muito clara para a gente. Quer dizer, ficar dentro é como se fosse uma faxina na casa. Ficar dentro de uma casa que está sendo faxinada é tudo muito nebuloso, está tudo fora do lugar, a poeira está levantada, as coisas estão mexidas. Você pode utilizar um determinado lugar ou não pode. A mesma coisa a nossa vida. Quando a poeira é levantada, do jeito de uma pandemia, principalmente, o nosso momento presente, ele está nessa faxina, ele está com a poeira voando. E, inclusive, a poeira nos impede de enxergar com clareza o que está acontecendo. Então, lembremos disso. Por isso a gente não tem respostas. Por isso a gente nem está enxergando claramente tudo que está acontecendo. Tá? E aí, assim, como será depois? Como que a poeira vai baixar? Só esperando para ver o novo presente, o novo normal. Eu não gosto de chamar de novo normal, porque fica parecendo que a partir do momento que a gente tiver a vacina, que puder sair na rua e tal, tem um novo mundo lá fora nos esperando. As coisas não são dicotomizadas assim, né? A vida, ela é complexa, ela tem nuances. Ela não é vivida de forma estanque e definitiva. Bom, agora podemos sair. Vamos lá fora e vamos ver como é o novo normal. O novo normal já está acontecendo. Nós já estamos vivendo o novo. O novo normal é sempre o dia de hoje, né?
Então, não sei como será o mundo pós-pandemia, tá? Uma coisa que alguém parece até que citou por aí, que eu vi aqui em alguma coisinha, uma pergunta escrita, é a questão cultural nossa, desse nosso jeito de viver, onde brasileiro, vocês percebem isso, brasileiro não gosta de regra, brasileiro não gosta de limitações. Isso é algo cultural, né? De um exercício do poder. É por essa nossa questão que os sociólogos que estudam isso já estudaram, que nos chamam de um país escravocrata. Quer dizer, ele acha que é um país que vivencia, assim, classes sociais, que quer ter muita limitação de classes sociais, que quer pertencer a categorias mais altas, que acha que isso dá o poder do bem e do mal, que pode desrespeitar. E é só ligar a televisão, que vocês estão vendo isso o tempo todo, né? Um desembargador que fala, esse ignorante, você sabe ler, para um guarda municipal e outras pessoas, né? Assim como o casal no Rio de Janeiro, que falou também para o guarda municipal de lá. Meu marido é engenheiro, ele é muito mais do que você. Então, o brasileiro, ele exercita o desrespeito à regra para exercitar o poder. Tá? É o que fazia desde o tempo do Império, quando fazia o beijamão do nosso imperador, que declamou aqui a independência, né, do Brasil e passou a ser o nosso imperador aqui. Então, ele fazia lá a cerimônia do beijamão toda tarde no palácio. Então, as pessoas queriam furar o olho do outro para poder ir lá no beijamão, porque isso criava uma certa intimidade com o poder e dava àqueles brasileiros o direito de ganharem títulos de nobreza, que eram presentes dados, né? Ou de ganhar desrespeito à lei. A lei não servia mais para aquela pessoa. Isso culturalmente é muito enraizado na nossa sociedade e a gente vê isso acontecer o tempo todo, né? Então, quando vem uma pandemia com risco real de contaminação e o vírus não conhece as classes sociais, então a pessoa fala, eu não vou usar máscara, você não me manda, né? Eu faço o que eu quiser e tal. Então, nós estamos vendo isso aí o tempo todo. E aí eu faço uma pergunta, como será que nossas crianças vão vivenciar o impacto tão grande desse desrespeito que com a pandemia o tempo todo é escancarado na mídia, né? Que ninguém respeita nada. Não sabemos também, mas temos que ficar atentos, porque as crianças estão aí captando isso como aprendizado, tá? Nós médicos somos bastante narcisistas e onipotentes, né? Nós somos, de certa forma, culturalmente empurrados, vamos usar essa palavra, né? Para isso, quando nossa família quer que a gente faça medicina, quando fazer medicina é uma profissão que vai dar certo status e condição financeira e tal. Então, isso vai nos possibilitando, porque isso não é obrigatório, a nos tornarmos narcisistas, egocentrados. Puxa, eu batalhei para ser médico, agora eu tenho o direito de usufruir de algum poder, de algum lugar especial socialmente e tal. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Não se sentir tão onipotente. Esse momento de pandemia é um furo na nossa onipotência e no nosso narcisismo, porque nós também estamos expostos ao mesmo risco, ou mais expostos ao mesmo risco do que quem não trabalha na área de saúde. Então, isso vai também ter alguma consequência nessa nossa sensação de invulnerabilidade. Vamos ficar atentos, vocês aí da geração mais jovem vão perceber historicamente se houve mudança nesse status, nesse papel do médico socialmente, se ele mudou um pouco a maneira de se ver enquanto mais poderoso ou não socialmente, tá? As crises, gente, as pandemias, por exemplo, como grande crise mundial, elas não inventam coisas novas, não. Elas só escancaram as coisas que já estavam por aí,
né? Por exemplo, se a gente já era de uma formação onipotente, como é que isso vai aparecer agora? Agora isso fica escancarado, né? Se uma pessoa é negacionista, como é que isso fica agora aparente? Agora fica escancarado, ela toma atitudes que são aparentes, todo mundo já vai perceber. E por isso, às vezes, tem até muitos rompimentos familiares e tudo. Todas as crises, inclusive as crises chamadas doenças, vocês vão ver que elas escancaram coisas que já estavam ali, que já existiam. Por exemplo, uma pessoa infarta e vai para um pronto-socorro, chega lá, vocês vão ver a família escancarada para vocês. Quem é materialista vai preocupada de saber a senha do banco, porque se o cara morrer, já falou a senha para o outro. Um briga com o outro, porque se morrer vai querer a casa dele, vai querer isso, vai querer aquilo. O outro já vai se dedicar a cuidar. Você vai enxergar cruamente aquilo que já existia. A crise escancara. Quando a gente assiste às crises na saúde, as crises dos adoecimentos, a gente está vendo isso tudo que já existia ali. Tá? E uma pandemia, em termos culturais e humanos, faz isso com a gente, enquanto humanidade também. Está nos expondo enquanto humanidade, está mostrando como é a humanidade na sua autenticidade, na sua crueza, na sua nudez, né, de alma, tá bom? Por isso que a gente se assusta, porque a gente não via muito isso, ou camuflava, ou lidava de forma hipócrita com determinadas coisas e tudo. E está aí tudo escancarado. Então, vai depender de como a gente agora vai ler isso que está acontecendo, interpretar, decifrar isso que está acontecendo, para a gente se conhecer melhor enquanto humanidade. E essa descoberta, né? Essa descoberta que tanto nos aflige, dessa maldade, da hipocrisia, da crueldade das pessoas, da violência, da agressividade, da incompletude, isso nos deixa um pouco assustados. Mas é preciso que, toda vez é saudável do ponto de vista psíquico, tudo que a gente se confronta da realidade, é muito saudável que a gente olhe, que a gente enxergue, que a gente esteja presente naquele momento, para que a gente consiga uma palavra muito preciosa em saúde mental, que é inventar como lidar com essa nova situação. As invenções são recursos que nós temos para lidarmos com novidades da nossa vida, fazendo essas flexibilizações. Tá? Então, a realidade está aí. Tudo escancarado, tudo mostrado. Né? E aí, como que a gente vai fazer? Então, esse novo normal é esse alinhavamento de como proceder, de como lidar, mas isso não amanhã, quando passar a pandemia. Hoje já, porque hoje nós já estamos em transformação. Hoje nós já estamos reconstruindo esse mundo que está em processamento, em mobilização, em transformação. Então, que estejamos de olhos abertos, presentes, de pé, nesse processo de tanto movimento, né? Que a gente consiga se manter erguido e com a nossa consciência bastante iluminada, para que a gente veja o que tem que ser visto, escute o que tem que ser escutado, fale o que precisa ser falado. Enfim, para que a gente esteja vivo, consciente, dono da nossa vida, dentro do caos que é este momento. E aí cada um vai fazer aquilo que é mais nobre para o ser humano, que é sermos únicos e podermos fazer nossas escolhas absolutamente originais. Era mais ou menos isso que eu preparei para a gente conversar e discutir, e aí eu espero o que vocês também querem me dizer, o que vocês estão observando, me falem alguma coisa
Para minha ansiedade também ficar trocada um pouco aí com vocês. Antes de mencionar algumas coisas, aí até deixo aberto o chat, se alguém quiser abrir o microfone também para fazer alguma pergunta, fazer um elogio direto, porque tem vários elogios no chat para você. Eu vou transmitir duas perguntas que já estão um pouco perdidas no chat, mas eu achei de suma relevância para a gente fechar com chave de ouro. São do Diego. Ele pergunta assim, na sua experiência profissional, o que acha que poderíamos tirar de mais proveitoso dessa experiência com a pandemia como indivíduo, sociedade e futuros profissionais de medicina? E ainda, o que mais te surpreendeu neste contexto de pandemia? Profunda, né, Diego? Dá para escrever um tratado de pandemia. Eu vou juntar um pouco as coisas. O que mais me surpreendeu negativamente foi ver mesmo a crueldade ser escancarada, sem as pessoas terem mais prurido de se mostrarem tão cruéis. Não há mais um velamento, uma necessidade de velamento disso. Isso me surpreendeu negativamente. Mas o que me surpreendeu positivamente foi a empatia. Tanta gente que está mobilizada para entender o outro, para cuidar do outro. Então, isso é ser humano. A gente sempre tem os dois lados, tá? Todos os dois podem chegar a polos radicais, mas a gente tem os dois aí misturados mesmo. E ver isso quando chega na sua radicalidade de polo, às vezes assusta, mas a gente já era essa mistura aí, tá? E aí você fala de aprendizado como indivíduo, né, como um ser social e como profissional de saúde. Eu acho que o aprendizado pode ser o mesmo. A gente, como profissional de saúde, a gente não deixa de ser indivíduo, a gente carrega a nossa bagagem de pessoa. Por exemplo, eu já apresentei, às vezes, currículo em algum lugar, e a pessoa me perguntou assim, por exemplo, né? Por que você colocou tal coisa no currículo? Aparentemente é tão fora da medicina, né? Eu respondo, mas isso faz parte da minha pessoa, isso sou eu, né? Eu vou ser profissional de saúde a partir do que eu tenho como bagagem de pessoa. Não tem jeito de eu estudar um curso de medicina e passar a ser um profissional padronizado de saúde. Não, cada profissional de saúde é o que ele era acrescentado do estudo técnico, né? E, de preferência, também humanístico, que é a medicina. Então, qual o aprendizado que eu espero de um profissional de saúde, que também é um ser social? Nós somos um ser de grande interferência social, isso é importante a gente saber. A gente não é um ser poderoso, mas a gente escolheu uma profissão que nos dá uma capacidade de ajuda e de intervenção social muito grande, que a gente tem que ter responsabilidade de como usar isso. E a nossa bagagem como indivíduos. Então, juntando isso tudo, a gente como indivíduo, a gente como ser social, e agora aí, nós aqui nesse papo de profissionais de saúde, o que eu espero que nós aprendamos? Eu espero muito que nós aprendamos que nós somos frágeis, que nós não somos onipotentes, que a gente aprenda a ser humilde. Não no sentido pejorativo do que o capitalismo usa deste termo humildade, mas no sentido digno dessa palavra. Humildade de ser igual ao outro. Eu sou igual ao meu paciente. Acho que não tem nem o que comentar depois dessa, né? Eu queria te agradecer, doutora. No momento, está todo mundo no chat, não sei se você consegue visualizar.
Principalmente o Diego agradece aqui, parabéns pela excelência do conteúdo e do tema. Eu acho que foi um encontro da mais alta qualidade. Você conseguiu ir da psiquiatria, psicologia, política, sociologia. Até me perdi, me senti felizarda em participar desse momento. Eu acho assim que o recado tenha sido dado, que nós sejamos mais humildes, empáticos, que saibamos lidar mais com as nossas fragilidades, principalmente nesse momento tão difícil, né, que é a pandemia. Cada um tem a sua realidade, mas ao mesmo tempo essa realidade social se espelha, mesmo no contexto digital como esse nosso, né? E aí eu queria agradecer em nome da Liga. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro o nosso encontro de hoje, o nosso evento de agosto. A gente espera mais encontros como esse. Com certeza o convite vai ser feito mais vezes. E muito obrigada. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade. Trocar conhecimento, dividir, compartilhar com colegas é muito bom. Adoro fazer transmissão e fico às ordens mesmo. Mas foi um prazer estar com vocês. As perguntas foram muito pertinentes. As perguntas são brindes que nos fazem exercitar a reflexão, o pensamento. Então, eu também tenho a agradecer a oportunidade para vocês. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos e até o próximo encontro. Boa noite.